Sejam muito bem-vindas à Temporã, Espaço de Valéria Manauara. Eu sei que vocês estão aí todas ansiosas, né, para iniciar o curso, mas eu queria só fazer algumas palavras iniciais para explicar mais ou menos, né, o que consiste o nosso projeto. Né? Então a gente tem aqui um espaço, que é um espaço de venda de livros, claro, também, mas que a gente pretende que se constitua como um espaço de difusão cultural, de pensamento, de crítica, de literatura, né, e todas as outras formas de manifestação da cultura também. Então a gente está sempre aberto, né, para atividades, cursos, eventos, né, todo tipo de formação também que digam respeito à proliferação do livro, do pensamento e da cultura. E aí hoje, né, com parte desse conjunto de atividades que a gente vem promovendo desde o mês de janeiro, a gente já fez vários eventos aqui, teve diversas aí, opções aí para quem participou de clubes de leitura, de eventos de análise de obras literárias, outros cursos de formação, por aí vai. E aí hoje a gente dá sequência, né, com o curso da Valéria, que é sobre prática de letramento literário em sala de aula, sequência básica e o texto literário. Desde já agradeço muito mesmo, imensamente a Valéria por ter aceitado esse convite. Esse evento também vai ser transmitido, né, para as pessoas que não puderam vir, mas querem acompanhar pela internet, mas eu sempre digo, nada substitui a produção de presença. Né? Você está aqui dialogando pessoalmente, vendo as coisas acontecerem, falando, eu acho que propicia uma absorção muito maior, né, de todos os saberes que vão circular, né, aqui entre nós. E aí, mais uma vez, eu desejo aí a vocês um ótimo curso, sejam todas bem-vindas ao nosso espaço, espero que frequentem cada vez mais, que venham. E aí só um lembrete, né, claro, quem quiser e quem tiver interesse, fique à vontade para solicitar depois, a gente anota o nome, e-mails, dados para fazer o certificado, a gente vai também encaminhar para aqueles que desejarem. Então, sem mais delongas, Valéria, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Vitor. Obrigada, Gabriela, pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui pela presença também. Bom, esse curso, mini-curso, na minha percepção, ele é muito amplo, né? Ele tem muito a ser dito. Então, hoje eu trouxe aqui uma síntese, né? Que seria a prática de letramento literário em sala de aula. A gente vai falar um pouquinho de início sobre o ensino de literatura, leitura literária e letramento literário. Antes eu quero me apresentar, né? Eu me chamo Valéria, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras em Estudos Literários pela Universidade Federal do Amazonas, professora pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Manaus. Leciono há mais de 10 anos e trabalho o ensino de literatura com os meus estudantes, então é a minha área de pesquisa. A ideia aqui é que a gente tenha algumas reflexões e que eu traga uma proposta, né, postulada pelo Hildo Cosson, que é um teórico do letramento literário, para que a gente aplique, né, a leitura desse texto literário em sala de aula. Para a gente iniciar, eu trouxe aqui Antônio Cândido, um trechinho do seu livro, Vários Escritos, O Direito à Literatura. Eu até vi que tem aqui na livraria, né? Já fiquei de olho. Daqui a pouco eu levo. Eu trouxe esse trecho onde o Antônio Cândido ele vai chamar a atenção para dizer para a gente que existem vários textos que são considerados literatura, né? Antônio Cândido fala que chamarei de literatura da maneira mais ampla todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Então aqui o autor ele chama a atenção para que quando a gente leve a literatura para essa sala de aula, a gente leve em sua diversidade. Ainda em Cândido, ele fala um pouquinho sobre as contribuições da leitura literária para a formação do sujeito. Primeiro ele afirma que a literatura ela confirma, nega,
propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade, na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Aqui Cândido ele nos chama a atenção para a questão de ser indispensável a literatura, tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita, né? Aquela literatura que os poderes sugerem e a literatura que nasce de movimentos de negação, como por exemplo. Eu trouxe também aqui a Michelle Petit, que ela também fala sobre essas contribuições da leitura literária para a formação do sujeito. Nesse momento inicial aqui eu trouxe algumas citações de alguns teóricos, né, que falam em relação dessa importância da leitura literária para a formação do sujeito, para a gente refletir um pouco sobre o que eles falam, e vocês também podem, eu acho que como é um diálogo, né, também perguntar ou a gente conversar sobre. Eu trouxe 2 trechos, um retirado do livro Arte de Ler e o outro de Leituras no Espaço Íntimo ao Espaço Público. No primeiro trecho, Petit diz que o homem se humaniza pela leitura. Por meio dela, os leitores desenvolvem toda uma atividade psíquica, se apropriam do que leem, interpretam o texto e deslizam entre linhas seus desejos, suas fantasias e angústias. A literatura, a cultura e a arte não são um suplemento para a alma, ou um monumento pomposo, mas algo que nos apropriamos, que furtamos, o que deveria estar à disposição de todos, desde a mais jovem idade ao longo do caminho, para quem possa servir-se dela quando quiserem, a fim de discernir o que não viam antes, de dar sentido às suas vidas, de simbolizar suas experiências. Então aqui a autora ela nos possibilita pensar que a literatura ela possibilita essa condição humana, né? De eu pensar em mim e também pensar no outro, né? Isso também é importante, o que o texto literário traz pra gente. E posso passar? A literatura, ela permite também que a gente se choque, né, com algo para a gente compreender aquilo ou questionar. Então, eu trouxe uma teórica que ela é muito importante para essa questão, ela é muito potente, né, para a questão do ensino da literatura em sala de aula, que é a Teresa Colombi. Ela fala que o texto literário ele ostenta a capacidade de reconfigurar a atividade humana e oferece instrumentos para compreendê-la, posto que, ao verbalizá-la, cria um espaço específico na qual se constroem e negociam valores e o sistema estético de uma cultura. Nós podemos, por exemplo, assim, encontrar dentro de uma leitura de um poema ou de um romance palavras que respondem angústias que estão sentindo naquele momento, nas respostas, porque a gente consegue perceber que alguém passou por aquilo e conseguiu dar voz, né, por meio do texto literário. Então isso é muito importante para a condição humana, para a formação, né, enquanto sujeito. Antes de eu entrar aqui no próximo, então, esses trechos, todos eles, tanto com a Michelle Petit, quanto a Teresa Colombi, quanto o Antônio Cândido, a gente consegue perceber que todos eles falam em relação ao caráter humanizador do texto literário. Todos reafirmam esse caráter que o texto literário possui. E para a gente continuar, a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino de literatura, né? Já que o nosso foco é a prática de ensino em sala de aula. Aqui a ideia não é trazer um panorama histórico, né? Não falar de como foi o ensino de literatura desde lá, da antiguidade, era clássica e assim por diante. E para isso, eu trouxe um estudo do Rio do Cosson, tá? Porque a gente sabe que a literatura ela teve esse longo percurso de progressos e retrocessos, e que ela sempre foi utilizada como objeto de ensino, né? E para a gente falar um pouquinho sobre esse ensino de literatura, eu trouxe outra teoria, né, do Rio do Cosson, que é o Paradigmas do Ensino da Literatura, que também tem aqui na TV Corã, já vi, né, ela está muito rica aqui de livros sobre o ensino de literatura.
Nesse estudo, Rio Cosson... Não, pode sentar. Pode sentar. Ele traz uma leitura, né, dos paradigmas do ensino da literatura no Brasil, seguindo as nossas especificidades histórico-culturais. A partir da herança jesuítica, ele vai traçar um paradigma de como foi esse ensino da literatura, e ele divide esses paradigmas em duas partes. Tá? Vale ressaltar aqui que esse estudo ele teve embasamento com outro estudo do Witt e Sanheim em 2013, que fizeram esse estudo também de paradigmas do ensino da literatura em outros locais do mundo. E aí, a partir desse estudo, ele traçou esses paradigmas aqui no Brasil. Ele divide em duas partes, que são os paradigmas tradicionais e os paradigmas contemporâneos. Dentro dos paradigmas tradicionais, ele dividiu em moral gramatical e histórico nacional. E nos paradigmas contemporâneos, analítico-textual, social identitário, formação do leitor e o mais atual, que é o letramento literário. Eu não vou aprofundar, como eu falei para vocês, que a ideia é ser uma síntese, porque se a gente fosse falar sobre cada um, seria um sábado para cada. Um sábado só para o ensino de literatura, um sábado para falar sobre esses paradigmas, um sábado para falar sobre as duas práticas de leitura literária e assim por diante. Né? Nesse livro aqui, Paradigmas do Ensino da Literatura, o autor ele traz esses paradigmas de forma bem detalhada. Ele utiliza 14 conceitos para cada paradigma, e dentro desses 14 eu selecionei 5 para a gente conversar um pouquinho, tá? Para a gente fazer essa comparação de como foi o ensino da literatura inicial até o que estamos atualmente. Então, dentro dos paradigmas tradicionais, que ele dividiu em 2, ele vai trazer o moral gramatical e o histórico nacional, né? O primeiro paradigma, ele tem os seus princípios e práticas pedagógicas que foram transmutados do latim para o ensino da língua materna. Dentre os 14 conceitos que eu falei ainda há pouco, eu trouxe os 5 que é conceito de literatura, o que é literatura, né, nesse paradigma, o que é considerado literatura, o objetivo do ensino da literatura, o papel do professor, o papel do aluno e a metodologia. No paradigma moral gramatical, a concepção de literatura ela era baseada no corpo de obras dada pela tradição, né? E no uso extensivo de fragmentos de textos literários, onde o objetivo do ensino de literatura nesse paradigma era ensinar a língua e formar moralmente. O papel do professor era apenas transmitir os conceitos que possuía, onde o papel do aluno era receber esses conceitos e reverenciar, né, os textos e ensinamentos que ele oferecia. A metodologia ela consistia em análise, comentário e memória. A partir daí, traçou-se outro paradigma, né, que foi o paradigma histórico nacional. Vocês vão perceber que enquanto eu falo desses paradigmas, vocês vão verificando a vivência que vocês tiveram de ensino de literatura, né, e também alguma coisa que vocês já leram sobre. O paradigma histórico nacional, o que é considerado pela literatura nesse paradigma é um conjunto de obras que relatam a nação brasileira ao longo da história. O objetivo desse ensino de literatura era conscientizar o aluno da sua nacionalidade, de formar o brasileiro como brasileiro por meio da literatura, onde o papel do professor era informar o aluno sobre a história da literatura. E cabia ao aluno memorizar esses dados sobre autores, estilos de época, receber esse conhecimento sem questionar, apenas reproduzir nos exercícios como nas provas e nos testes de seleção, cujo exemplo maior que a gente tem até hoje são os vestibulares. E a metodologia consistia em transmitir informações. Aqui são os paradigmas tradicionais. E rompendo esses paradigmas tradicionais, Cosson ele vai traçar agora os paradigmas contemporâneos. O primeiro é o analítico textual, onde o que é considerado literatura é toda a obra esteticamente elaborada. É considerado literário todo texto que tenha essa elaboração estética, traços discursivos distintos e preferencialmente em nível linguístico. Nesse paradigma, o objetivo era desenvolver a consciência estética do aluno, para que ele pudesse reconhecer e apreciar adequadamente os textos literários considerados de qualidade. O papel do professor era ser um leitor especializado, um leitor que domina tecnicamente a leitura literária. E
por meio do que era chamado de modelagem, né? O professor, ele era um exemplo a ser seguido, e cabia ao aluno ser um leitor aprendiz. Nesse paradigma não levava em consideração o que o aluno trazia, né? Os seus conhecimentos prévios, a condição social, a sua identidade, seus desejos, não, né? Ele tinha apenas que seguir o que o professor colocava, né? Como exemplo. A metodologia era a análise como modelagem e identificação. A partir daí traçou-se um outro paradigma, que foi o paradigma social identitário. E nesse paradigma aqui, a literatura ela se baseava na construção cultural que representava as relações sociais e expressava as identidades. O objetivo aqui, agora, era desenvolver a consciência crítica do aluno para que ele pudesse posicionar-se em relação à política, né, à ética, em relação à sociedade. E o papel do professor era suscitar, era conduzir e mediar sobre essa discussão no texto. O aluno faria a leitura, né, e o professor teria que mediar com esse objetivo, a consciência crítica do aluno. E o papel do aluno era aderir a essas temáticas e analisar a crítica que era proposta pelo professor. A metodologia era uma reflexão colaborativa sobre as questões sociais, que era o foco nesse paradigma. Ainda nos paradigmas contemporâneos, temos os dois últimos, que é o paradigma da formação do leitor e o mais atual, o paradigma do letramento literário. No paradigma de formação do leitor, a concepção da literatura ela vai estar num vasto corpo de textos que circulam, impressos, ficcionais e poéticos. E para dar conta desses diversos textos, que nesse paradigma, esses textos eles são segmentados por faixa etária e período de ensino. Por isso que a gente encontra literatura infantil, literatura infanto-juvenil, ele vai, como eu posso falar, segmentando mesmo, né? Literatura dividindo. Aí, às vezes a gente encontra esse texto não é para educação infantil, porque aqui diz que ele é para o ensino fundamental, né? De acordo com a faixa etária. Foi a partir daí. O objetivo aqui desse paradigma, do ensino da literatura, era um ensino pragmático e participativo, que visa a formação individual de um leitor específico, desenvolver o hábito de leitura, criar gosto pela leitura e formar um leitor criativo, crítico. O papel do professor aqui é mediar essa leitura, né? O que o Wilson fala ser chamado de animador, né? Fazer com que o aluno tenha vontade de estar realizando a leitura dos textos. E o papel do aluno é apenas praticar a leitura de texto literário. A metodologia, leitura literária como prática. Isso aqui a gente não observa, né, hoje em dia. Tanto esse quanto lá do tradicional, né, do primeiro, moral gramatical, a gente não observa. A gente observa que tem ainda essa mistura, né, do ensino de literatura, um pouquinho lá do contemporâneo, um pouquinho do moral gramatical. E eu não sei se tem professor aqui, mas acho que tem a Leila, que também visualizam as suas práticas aqui, né, quando a gente está falando em relação a esses paradigmas, a gente consegue visualizar. Eu, quando li esse livro, eu visualizava, né? Ah, isso aqui eu ensinava assim, isso aqui eu fazia assim, né? O Wilson, ele não está dizendo aqui o que é certo ou errado, né? Ele está traçando como que isso deu o ensino da literatura ao longo dos anos. E nesse livro ele não se pauta em fazer uma cronologia. Ele não vai dizendo do período tal a período tal que aconteceu, não. Tá? Ele fala como que ocorreu esse ensino de literatura. E o que ele é considerado mais atual, que é o paradigma letramento literário. O letramento literário ele também é considerado um paradigma porque é o tipo de ensino de literatura, também é uma teoria, uma metodologia, é um método, tem até algumas discussões sobre isso. Lá no mestrado a gente fez um artigo justamente falando sobre isso. Deve estar saindo no livro de metodologia, junto com a minha professora orientadora, a professora Cássia. A gente escreveu sobre, e aí eu convido vocês para estarem fazendo essa leitura quando sair, né? Se eu tiver essas dúvidas do letramento literário enquanto método, enquanto teoria, enquanto metodologia, enquanto práticas de ensino, entre outros, tá? Bom, nesse paradigma aqui, a concepção da literatura, ela está na linguagem que se apresenta como repertório de texto e práticas de produção de interpretação. Nesse paradigma, vai ser considerado tanto os textos dados pela tradição, como os clássicos e os cânones, quanto aqueles que foram resgatados e ressignificados por ela. O objetivo desse ensino aqui é desenvolver a competência literária do aluno. O papel do aluno, ou do professor,
é planejar atividades e projetar caminhos possíveis para o aluno. Ele vai ser o guia, o condutor dessa experiência literária, que é constituir uma comunidade de leitores em sala de aula. O papel do aluno é ser o principal agente do processo pedagógico, ele vai ser o protagonista da sua formação. E a metodologia é o manuseio do texto literário e o compartilhamento da experiência literária pelos alunos. Cosson traz uma reflexão em relação a esses paradigmas, que ele diz assim: na verdade, não é porque os alunos não gostam de ler literatura brasileira ou que tenham deixado de ser leitores ou se interessar pela literatura, mas sim porque, como não estavam sendo formados como leitores literários, não possuem a competência necessária para ler textos mais complexos, ficando entregues às facilidades que oferece o mercado. Então a gente consegue perceber que o que falta, né, para que o estudante, eu falo estudante porque eu estou falando de prática de sala de aula, para o leitor entender o que ele lê ou se interessar por ler, métodos, né, métodos, práticas de sistematizações para esse ensino da literatura, né, ensinar o aluno como fazer essa leitura. E aí a gente entra num outro ponto, que é a questão da escolarização da literatura. A gente sabe que um saber, quando ele vai para o espaço escolar, ele é escolarizado. E aí como que acontece, né, essa escolarização da literatura? Aí eu trouxe a Magda Soares, que ela tem um estudo, que ela traça, né, várias reflexões sobre como a literatura tem sido escolarizada. Ela analisa os livros didáticos, e eu trouxe esse trechinho aí para a gente comentar um pouquinho sobre. A Magda afirma que não há como evitar que a literatura, ao se tornar saber escolar, negá-la significa negar a própria escola. A escolarização é necessária. No entanto, a maneira como ela tem sido realizada em sala de aula, a forma como o texto literário vem sendo trabalhado nesse espaço, é que necessita dessa atenção. A gente sabe que é um grande desafio levar a literatura para a sala de aula. A Magda Soares, dentro do estudo dela, ela conseguiu observar algumas coisas que eu trouxe alguns pontos para a gente conversar. Em relação às atividades envolvendo o texto literário, ela observou que no livro didático esses textos eles estão presentes mais como pseudotextos ou fragmentos, né, que são aqueles pedaços, as partes, os fragmentos do texto, ou textos que são reescritos conforme o autor do livro, né, modifica. E é muito interessante esse livro, eu recomendo que vocês façam a leitura se ainda não tiverem lido. Ela afirma que quase sempre esses exercícios eles são de compreensão, né, que são entendidos como uma mera localização de informação no texto, que são exercícios de metalinguagem, onde o objetivo é gramática e ortografia, que são exercícios moralizantes, traz lá aquele caráter moral lá do paradigma moral gramatical que a gente conversou ainda há pouco, que os exercícios eles servem mais para localizar informações no texto e copiá-las, né? Exercícios também de opinião sobre o texto, onde a resposta já está pré-estabelecida. Quando tem uma atividade que é considerada de opinião, já aparece lá no manual do professor, né? Espera-se que o aluno fale isso. Provas de concurso. Pois é. Então já é o quê? Pré-estabelecido, não é? Então a autora diz que as atividades, elas centram-se nos conteúdos, elas voltam-se para informações que os textos veiculam, não conduzem à concepção do que é essencial neles, né? Que é a percepção da sua literariedade, dos recursos de expressão e do uso estético da linguagem. Gente, vocês querem comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Vocês podem falar? Não? Então vamos continuar. E aí o texto literário no ensino fundamental, né? Hilda Cosson traz no seu livro Letramento Literário, Teoria e Prática, que é o livro que a gente vai sortear daqui a pouco, vamos ver quem que vai ser Felizardo, vai ganhar esse livro aqui. Sorteio. Quem tem sorte aí? Se você eu não ia ganhar, não, pessoal da também. Não, depois você vai ganhar, você vai ver. Então vamos lá. No ensino fundamental, para o autor, essa afirmação que ele faz, ela é embasada nos estudos, nas pesquisas que o Hilda Cosson fez durante sua trajetória
nas suas práticas também enquanto professor e de práticas que ele pesquisou, né? Então ele fala, com base nisso tudo, que no ensino fundamental predominam as interpretações de textos trazidos pelo livro didático, usualmente feitas a partir de textos incompletos e as atividades extraclasses. Esses exercícios costumam apagar o caráter literário dos textos, uma vez que procura apenas perceber se os estudantes conseguem reproduzir as informações que foram expostas, esquecendo assim da função essencial da literatura, a de construir e reconstruir a palavra que nos humaniza, do compromisso de conhecimento que todo saber exige. Então aqui ele vem reafirmar o que Magda Soares já afirmava, ou seja, o aluno acaba achando que está chato, porque na verdade ele não sabe tudo que às vezes eles classificam, né? Esse livro, isso é chato que só. Esse daqui, esse aqui é legal, lei que é legal. Quer dizer, porque na verdade é bem mais fácil, né, entre aspas, de entender do que o outro, mas não é isso. É porque realmente não tem maneiras dele entender. Então o que vem mais fácil para ele assimilar, ele prefere. Enquanto que os outros que podem até ser melhores, ele vai descartando, né? Não, esse é um saco. É o que ele afirma, né? Que o que falta são os métodos de trabalhar esse texto literário, né? De sistematizar mesmo. Por exemplo, o que eu observo em relação à minha vivência enquanto professora, quando tem os momentos de estar realizando a leitura de texto literário, né? Eu não sei se alguém que já foi para a sala de aula já percebeu isso. Vamos trabalhar, só um exemplo aqui, deixa eu pegar o que eu trouxe. A gente vai trabalhar esse livro aqui, O Canção da Esperança e outros poemas do Tenório Teles. O que normalmente a gente percebe? Cada aluno pega um livro, fica na sua cadeira e vai lá. Não é assim? A professora está aplicando a leitura, mas não está tendo essa mediação, né? Não está ensinando o aluno a fazer a leitura do texto literário. A gente vai já entrar nisso aqui na prática, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E acaba que isso aí até consegue estender para outras matérias, né? Se você prestar atenção. Com certeza. O aluno, ele acaba classificando tudo, né? Conforme, na verdade, é o poder dele de conseguir absorver aquilo ali. Ele não tem, né? Porque ele não é ensinado muitas vezes, né? Por isso a necessidade desse ensino, porque a gente, até que eu vou falar agora, o texto literário ele é diferente, né? Ele é um tipo de texto específico, ele tem essa especificidade do texto literário. A Magda Soares também já afirmava que para esse tipo de texto devem privilegiar aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à formação de um bom leitor de literatura. A análise do texto, dos recursos de expressão e da recriação da realidade, das figuras autor, narrador, personagem, ponto de vista, no caso da narrativa, a interpretação de analogias, comparações, metáforas, identificação dos recursos estilísticos, poéticos, enfim, né? O estudo daquilo que é textual e daquilo que é literário, né? Como você estava falando ainda há pouco. Necessita desse estudo do que é específico do texto literário. Essa especificidade a gente também encontra nos documentos oficiais que não têm educação. Aqui eu trouxe 2 trechos dos PCNs, né? O primeiro ele fala assim, que a inclusão da heterogeneidade textual não pode ficar refém de uma prática estrangulada na homogeneidade do tratamento didático, que submete ao mesmo roteiro cristalizado de abordagem uma notícia, um artigo de divulgação científica e um poema. Aquilo que você está falando, já está preparado, o aluno deve responder isso. Mas, né, eu vou trabalhar essa abordagem aqui da notícia no poema, que são específicos, né? Mas é o que acontece. Né? E a BNCC também traz, eu não citei aqui, mas os PCNs, por que eu trouxe os PCNs? Porque a BNCC é mais atual, e os PCNs, é antigo, e a gente já vê em sala de aula acontecendo, apesar dos PCNs afirmarem que não é para acontecer, né? É bem interessante essa questão que tu traz do PCN, porque o PCN ele também traz algumas metodologias bem ativas, apesar do tempo, no momento temporal que ele foi escrito. Mas assim, a gente é mais fácil permanecer do jeito que está, porque você começa a tentar aplicar, né, uma dessas metodologias e efetivar de fato essa conquista do leitor. O resultado, né? Mais difícil. Eu acredito que não seja difícil, eu acho que o que falta mesmo é esse momento.
sabe? Da gente buscar o conhecimento, mergulhar um pouco mais e quebrar os paradigmas, vamos dizer assim. Que você está falando, fazer, né? Não é, ah, é difícil, eu não vou fazer. Porque a gente tem, se você observar, a gente tem material que norteia, a gente tem as pesquisas, né? Mas tem um certo cômodo, né? No meu livro didático aparece que é para eu fazer assim. Por que eu vou pesquisar? Se eu tenho material aqui, está aqui, não é? Então aí por isso que eu falei, são muitas coisas a se pensar, né, nesse momento aqui. A gente falou um pouquinho sobre a importância, né, do texto literário, a gente falou sobre como se deu o ensino de literatura ao longo dos anos, a gente está falando aqui um pouco sobre a escolarização da literatura, agora entramos nessa especificidade do texto literário. Então são muitos desafios, muitas coisas que a gente precisa discutir, né? Por isso que eu disse que precisaria de um sábado para cada discussão, né? Até conversando com o Vitor, falei, será que dá tempo? Tu vai fechar que horas? Eu já estava preocupada, né? Porque são muitas coisas pra gente conversar, pra gente refletir. É meia-noite. E eu montando slides, aí eu olhei a Vitória aqui, ela vai compartilhar dessa minha angústia. 80 slides, né, Vitória? De meu Deus, tem que diminuir isso. Aí fui 50, 30. Ai, meu Deus, eu vou cancelar. Né? Mas eu acho que... Mas tá ótimo. A gente traz aqui algumas contribuições, né? Tá. Dando continuidade, a gente tinha falado sobre a especificidade do texto literário. Então, Hildo Cosson, ele traz também algo que a gente precisa saber, que são as duas práticas que recobrem a leitura literária. A gente tem a leitura dos textos literários e tem a leitura literária dos textos literários, né? Essa primeira prática, a leitura de textos literários, ela cumpre uma função estética, é uma leitura que é destinada ao prazer de ler, e ela tem dois requerimentos, que é a disposição para ler e ouvir e a capacidade de ler em geral. A gente pensa aqui mais do paradigma lá da formação do leitor, não sei se vocês estão conseguindo ligar. Para o autor é uma leitura horizontal. Ela é uma forma de incentivo para a aprendizagem da escrita, né, e de formar o leitor. Nesse tipo de leitura, ela muda de acordo com os textos. Quem diz o que ler é o tipo de gênero, né, do texto que está sendo lido. Por exemplo, eu pego um texto informativo, eu estou fazendo leitura informativa. Eu pego um texto literário, eu já estou fazendo a leitura literária. Essa é a primeira prática. Mas o que interessa para a gente lá em relação ao letramento literário é essa segunda prática. A leitura literária dos textos literários, né? Por quê? É uma leitura que reconhece, primeiro ela vai reconhecer a especificidade dos textos literários, tudo aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Para realizar essa leitura é preciso uma formação específica, um aprendizado sobre como identificar, como selecionar, analisar, interpretar e apreciar os textos literários. É uma leitura não mais horizontal, vai ser uma leitura vertical, porque ela vai assumir um caráter formativo que vai demonstrar para o leitor a necessidade do ato de ler, onde se é experienciado o que está dentro daquele texto. Ele se preocupa com o autor, com o texto, com o leitor, com o contexto, intertexto, todos os elementos que possuem esse texto literário. Vocês conseguiram perceber assim, a diferença entre essas duas leituras? É a leitura literária? Ambas são leituras literárias. Uma é a leitura do texto literário e a outra é a leitura literária dos textos literários, que é o que a gente vai focar para o letramento literário, o modo de leitura do letramento literário. Em práticas de letramento literário na escola, Segavinaz e Cosson afirmam que a leitura literária emerge como um modo específico de se relacionar com os textos literários, um exercício de linguagem, de construção do nosso corpo simbólico, que é essencial para a afirmação da condição humana. E é por essa razão que a manutenção do letramento literário passa a ser uma demanda importante, não apenas na formação do leitor, mas na formação integral do aluno e na educação. E a partir daí, a gente vai falar agora sobre o letramento literário, né? Aqui a gente vai falar sobre o letramento literário enquanto prática, né? Prática do ensino da literatura. Bom, o termo letramento literário ele foi utilizado pela primeira vez no Brasil por Graça Paulino em 1999
em seu livro Das Leituras ao Letramento Literário. E, posteriormente, ele foi utilizado por pesquisadores do Centro de Alfabetização de Leitura e Escrita, CEALI, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, né? E foi inserido também nesse glossário, esse termo. O termo letramento literário, ele é um desdobramento das abordagens dos letramentos. Soares, 2009, ela considera, primeiro, que o letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita em um contexto específico e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais. Aqui é o que Magda Soares vem definir com o que seria o letramento. Graça Paulino e Rio Cosson entendem que o letramento literário ele é singular. E por entenderem essa singularidade, eles vão definir o letramento literário como o processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos. E o que seria, né, esse processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos? É interessante a gente entender esses dois termos, né? O que é o processo para os autores? O que seria a apropriação? Cosson afirma que o processo é a ideia do ato contínuo, algo que vai estar em movimento, que não se fecha. É sempre contínuo processo. Isso aqui a gente consegue entender. E o que é se apropriar, né? Refere-se ao ato de tomar algo para si, de fazer alguma coisa se tornar própria, de fazê-la pertencer à pessoa, de internalizar ao ponto daquela coisa ser sua. E aí, Cosson vai definir letramento literário como o processo de letramento que se faz via textos literários e compreende não apenas uma dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas também, e sobretudo, uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Cosson 2014. É uma dimensão do uso diferenciado da escrita, como a gente afirmou. E daí a sua importância na escola, ou melhor, a sua importância em qualquer processo de letramento, seja aquele oferecido na escola, seja aquele que se encontra difuso na sociedade. Eu trouxe esse trecho aqui porque eu acho muito importante para a gente entender que o letramento literário, ele inicia desde o primeiro contato com a literatura, como o autor afirma, né? Quando crianças, ouvimos as canções de ninar, se entendendo durante nossa vida ao ler um romance ou assistir um filme. E quando conseguimos dizer ou expressar o que não conseguimos antes de ler determinado texto, conseguimos aprender com um personagem, estamos nos apropriando do que ele estava falando, né? Estamos nos apropriando da literatura. Sendo assim, quando constituímos os sentidos desse texto, estamos nos apropriando da literatura enquanto linguagem. Isso aqui é um exemplo, né, que eu trouxe para a gente entender o que ele estava falando em relação ao que seria letramento. Essa apropriação ela é um modo muito singular de construir sentidos a partir da intensidade da interação com a palavra. É isso que sentimos quando lemos um poema e ele nos dá a palavra para dizer o que não conseguimos expressar antes. Era o que eu até falei ainda há pouco lá no início, em relação a ler um poema, encontrar respostas para suas angústias, ver que outros passaram por isso, né? E através da palavra conseguiram expressar o que sentiam. E em relação ao letramento literário na escola, o Rio do Cosson ele traz alguns pontos. Ele vem dizer que o letramento literário ele é uma prática social e, como tal, ele é responsabilidade da escola. O objetivo é habilitar o sujeito à escrita e à leitura literária. A leitura literária lá naquela segunda prática, né? A leitura literária nos textos literários. Ele consiste também em escolarizar a literatura, ou seja, trazer a literatura para dentro da escola. Mas de que forma? Né? Da forma que ela não vá perder o verdadeiro sentido, que é o sentido humanizador, né? Da literatura. Não tomá-la apenas como uma disciplina da língua portuguesa. E a maneira como essa leitura literária acontece na escola, ela vai refletir a função essencial da literatura, que é o caráter humanizador. Para que o leitor alcance esse sentido humanizador, é preciso promover a leitura efetiva desses textos literários em sala de aula. E a leitura das obras literárias, com compartilhamento dessas leituras em uma comunidade de leitores, vão efetivar o letramento literário.
E pra gente, quando a gente constrói, né, pra gente construir a comunidade de leitores, nós temos que observar algumas situações, né, que o letramento literário traz. Primeiro, a gente já falou que é contínuo, né, processo, é um movimento contínuo de leitura, e nesse movimento ele vai partir da diversidade, né, em relação à pluralidade e à diversidade. Não é apropriada para o letramento literário quando se substitui a qualidade pela quantidade. Só se torna válido quando se sai do que é mais simples, né? Do que é desconhecido, do conhecido para o desconhecido, do que é simples para o complexo, do que é semelhante para o diferente. E em relação aos textos, né, dentro do letramento literário, a escolha dos textos, no letramento literário não importa se o texto ele é contemporâneo ou se ele é cânone. Porque existe, né, em alguns momentos, aversões ao cânone. O autor chama atenção em relação ao cânone porque ele fala que o cânone é importante. Porque é a partir do cânone que a gente encontra a nossa herança e identidade cultural. Né? É preciso ler, mesmo que seja para recusá-lo, reformá-lo, ampliá-lo. Né? O que é considerado contemporâneo? O que é do meu tempo. Atual, que tem significado para mim, meu tempo, independente da época e da escrita. Para o letramento literário, ele considera a atualidade importante. Né? O texto ele pode ser um cânone, ele pode ser um texto contemporâneo, desde que ele seja atual, que ele tenha um significado para mim, independente do tempo que ele foi escrito. No letramento literário, ele trabalha nessa perspectiva. E antes da gente entrar na prática, né, que é o que eu vou falar um pouco com vocês sobre a prática de letramento literário, eu quero chamar a atenção para a questão da mediação. A gente sabe que a mediação ela tem vários campos. E aqui eu trouxe o conceito do campo educacional em Felipe Munita, 2014. No campo educacional, ele fala que a mediação caracteriza-se por determinados valores básicos, como o acompanhamento e a proximidade, a importância do afeto e do diálogo confiante, ajudando a despertar a autoestima e esclarecer e discernir experiências, ensinando ao aluno a perspectiva e a capacidade de fornecer estratégias de aprendizagem. Por que eu chamei atenção em relação à mediação? Porque o letramento literário é um processo que ele deve ser acompanhado pelo professor. Né? Então vai caber ao professor ser mediador desse processo. Por isso que a mediação faz parte, né, do letramento literário. Porque a partir dessa mediação o professor ele vai oferecer oportunidades de manuseio dessa linguagem literária por meio de sistematizações e oportunidades que apoiem a leitura literária dos textos literários. O professor em sala de aula ele tem um papel fundamental nas práticas de letramento literário, que é a de guiar ou conduzir a experiência do leitor com esse texto, apontando os caminhos por onde o leitor pode transitar dentro desse texto, mas sem impor uma direção. Você vai fazer, você vai por ali, ponto. Não. Né? Você vai mediar. E a partir daí a gente vai conseguir constituir essa comunidade de leitores em sala de aula que a gente falou um pouco mais à frente. Bom, aqui, levando em consideração tudo que a gente acabou de falar, o Cosson, ele traz dentro desse livro uma proposta de sistematizar a leitura, o ensino de literatura, né? Proposta de sistematização do ensino de literatura, leitura literária e letramento literário. E ele traz essa sistematização por meio de duas sequências, tá? Sequência básica e sequência expandida. Nesse momento a gente vai falar sobre a básica, tá? A expandida ela recobre outros pontos e aí aquilo, a gente marca um outro sábado para falar. Então a gente vai focar na sequência básica postulada por Cosson nesse livro, Letramento Literário, Teoria e Prática. E para quem chegou agora, eu tinha falado ainda há pouco, que ao final nós vamos fazer o sorteio de um, tá? Para vocês estarem fazendo a leitura. Bom. Quem ganhar tem para vender. Mas quem não ganhar tem para vender ali, ó. É muito importante, gente. Para você que é professor, para você que é pesquisador nesse livro de literatura, fazer a leitura desse livro. A olhar as referências também e fazer as outras leituras que o Cosson utilizou para escrever, né? Então, aqui aparece a sistematização do letramento literário na escola e das atividades
das aulas de literatura. Cosson ele vai postular duas sequências exemplares, a sequência básica e a sequência expandida. A sequência básica ela vai ser proposta para o ensino fundamental e a expandida para o ensino médio. No entanto, a sequência expandida ela também pode ser utilizada no ensino fundamental, tá? Porque essas sequências elas são exemplares, elas não são modulares, como o autor afirma. Exemplares porque são exemplos que você pode seguir e adaptar conforme a sua realidade de aula dos seus estudantes, e não modular porque não é um modelo imposto, né? São propostas. E dentro dessas sequências, nós vamos falar sobre a sequência básica. A sequência básica é dividida pelo autor em 4 etapas. A primeira é a motivação, a segunda a introdução, a terceira, a leitura, e dentro da leitura ele vai chamar atenção porque ele denomina de intervalos. E a quarta é a interpretação, que ele divide em 2 partes. A interpretação interior e a interpretação exterior. Então, essas aqui são as etapas que ele traz para a sequência básica. Como eu falei, ele vai trazer exemplos, mas você vai poder adaptar conforme a realidade que você vai estar vivenciando, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada etapa, né, de forma bem sucinta. Essas fotos que eu trouxe aí, gente, foram de uma aplicação que eu fiz com estudantes dos anos finais, no ensino fundamental. Não há problema de aparecer eles, porque eles assinaram, tá, um documento de imagem. Então as fotos deles também já estão no artigo que vai sair este mês que vem. Então isso aí não tem problema, tá, gente? Eu trouxe aí pra gente exemplificar. Bom, o que seria a motivação? O que a gente faz nessa primeira etapa? A motivação, Leila, eu estou te chamando porque quando eu cheguei, tu comentaste sobre a tua filha, né? Foi. Eu vou falar e tu compartilha? Tá bom, compartilha. Então, o que seria a motivação? Ela consiste em preparar o aluno para entrar no texto. Ela deve ser externa ao livro e apresentar laços estreitos com a obra a ser lida. Pode envolver conjuntamente atividades de leitura, escrita e oralidade, e não deve ultrapassar uma aula, para que se cumpra o papel dentro dessa sequência, né? Os elementos de motivação, eles podem ser do tema, que vai ser trabalhado, observação da estrutura, uma pergunta. O que é importante nessa etapa? É que ela seja externa ao livro, né? Eu não vou poder trazer, por exemplo, eu vou trabalhar um menino maluquinho, do Geraldo. Eu não vou poder trazer como motivação um filme, um desenho sobre ele, porque ele tem laço diretamente relacionado à obra. Não, né? Ela deve ser externa ao livro, mas que tenha, que apresente, por exemplo, o tema. Se eu trago o menino maluquinho do Zeraldo, eu posso trazer uma motivação, imagens da infância, né? Então eu vou trazer elementos que estejam ligados àquela obra, mas não diretamente, tá? Na motivação. Aí entra o que a Leila vai falar agora, eu vou já continuar, que é a segunda etapa, que é a introdução. Nessa introdução, a gente apresenta o autor e apresenta a obra. Na introdução, cadê meu livro? Prestando Esperança. Pega aqui pra mim, embaixo desse caderninho. Esse primeiro. Obrigada. Na introdução, a gente vai apresentar o autor e a obra. Na apresentação do autor, é importante que essa aula ela não se transforme em uma aula somente de biografia do autor, que a gente traga tudo sobre o autor e se perca. Não. É importante até que a gente traga, como o autor afirma, apenas informações básicas que estão ligadas àquele texto que vai ser lido, né? E também outras ideias. Vou dar até aqui duas que eu fiz em práticas. A primeira é essa, que a gente trouxe o autor em formato de vídeo. A gente trabalhou esse livro aqui, O Canção da Esperança, do Tenório Teles. E aí a gente convidou o autor, o Tenório, e ele gravou um pequeno vídeo se apresentando, né? Então a gente levou esse vídeo para a sala e os alunos assistiram. Funcionou como nossa introdução. Outro que a gente fez, que eu vou dar como exemplo, foi quando a gente leu A Cartomante, do Machado de Assis. O que a gente fez? A gente convidou um professor da sala, professor até de História. Obrigada. E ele se caracterizou de Machado. E aí ele foi para a sala e se apresentou como autor, né? Então, entra aqui no que o Cosson falou. É uma sequência exemplar.
né? Independente de como ela vai ser aplicada, eu só não posso fugir, que é de fato a leitura do texto literário. E na apresentação da obra, o Cossoni ele vai chamar a atenção que sempre nessa apresentação da obra a gente deve apresentá-la de forma física, né? Aqui, se eu fosse apresentar esse livro, eu trouxe ele de forma física, eu ia passar para vocês. Vocês iriam o quê? Levantar hipóteses sobre capa, contracapa. É importante que na apresentação da obra a gente analise e converse sobre os elementos paratextuais desse livro. A gente observe a capa, leia a orelha, né? Deixe que os alunos discutam sobre isso, mas não imponham. Não chegue lá, gente, por que tem uma falta aqui? Não, a gente não pode impor, a gente possibilita caminhos. Ela vai pegar o livro, vão começar a conversar, aí um vai instigando o outro. Quando você vê, um falou, outro falou e já estão na discussão, né? É algo que quando eu fui começar a aplicar essas práticas, eu me policiava, porque eu queria logo falar. Digo, não. Aí a própria professora, a orientadora, Cássia, falava, calma, espera que vai acontecer. E acontece. É interessante que é um processo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Geralmente a gente associa isso apenas ao Fundamental 2, ao ensino médio também. Mas é interessante que na educação infantil, esses elementos paratextuais, eles precisam, né, ser instigados. A gente tem um currículo na secretaria que, se souber conduzir, se fizer uma leitura adequada, motivada em relação ao que está sendo posto ali, a gente vai perceber que há essa abertura, sim, para trabalharmos a questão da motivação. Mas o que falta é esse processo, é esse caminho. Talvez, assim, na educação infantil é mais claro trabalhar com essa introdução, porque é uma forma mais lúdica, né, também de chamar a atenção da criança. E aí a gente sente essa quebra, essa ruptura quando vai lá no fundamental. Lá no fundamental, como assim? Vou pegar nesse livro, o que eu vou fazer com ele? Né? É por isso que as pesquisas que eu estou realizando nesse momento, elas são focadas no ensino fundamental. Inclusive, peguei até as propostas, né, da secretaria para fazer essa análise. E unir com as práticas que eu já apliquei e com base nas observações, exatamente o que tu falou. E por meio dessas aplicações, já pude observar que é possível, né, desde que tenha essa mediação, esse cuidado, essa sistematização. Aqui na apresentação da obra escolhida, Cossoni fala que a gente deve ser honesto, né? A gente vai apresentar uma obra para os nossos estudantes, a gente precisa ter lido essa obra, primeira coisa, né? E mostrar para eles a importância de estar fazendo a leitura desse texto, né? Para que eles recebam esse texto de maneira positiva e queiram ler. Por isso que tem todo esse processo. Primeiro o motivo, depois eu apresento o autor, depois eu apresento a obra escolhida, para depois eu chegar na leitura. E aí eu, nessa parte da apresentação da obra, eu convido a Leila para falar, compartilhar uma experiência. A minha filha, ela tem 4 anos, mas assim, a gente vive no meio de algumas leituras. E quando ela era bem ainda ela não tinha começado a andar, mas ela já tinha ela começou a falar bem cedo, ela já falava algumas palavras. Aí eu lia para ela e ela pegou o livro uma dessas vezes e, de cabeça para baixo, aí ela começou a fazer os balbucios, leu do jeito dela, muito engraçado, até gravei o vídeo. E passaram-se os anos. E quando foi ontem, a gente conversando, e ela ama esse livro. É um livro da Silva Ortoff, O Gato que Miava. E aí ela dizia, e eu estava apressada, né, como sempre, a gente se vive apressada. E ela disse, veio correndo lá do quarto, mamãe, leia o livro do Gato que Miava. E aí eu disse, tá bom. Aí eu abri direto logo na história, né, que começa a história. Ela disse, ei, para, não é assim. Do começo, o que está escrito aqui na capa do livro. E ela me mostrou a capa do livro. Aqui, essas letras aqui que eu quero. E aí eu li a capa do livro. E quem foi que escreveu? Aí eu disse, Silva Ortoff. Quem foi que desenhou? Aí ela fala o desenho, o Zig, eu acho que é Zig o nome dele, o ilustrador. Aí a gente vai passando as páginas, aí tem aquela parte que tem eu esqueci agora o nome, que
aquilo que a gente vai fazer. A orelha? Não é a orelha, mas é onde está A escrito. dedicatória, a introdução. Tem a dedicatória e ela também. É engraçado isso, porque ela pediu aquela parte que tem quem foi que escreveu, uma pequena bibliografiazinha assim, que os bibliotecários escrevem, né? A ficha catalográfica, isso. E aí, passando essa ficha, tem a dedicatória. Dedico a Nina, minha netinha. E aí, depois que começa a história. E quando eu vou começar a história, ela já praticamente decorou alguns pedaços, alguns trechos. Aí eu disse, era um gato muito gatinho, um gato riscadinho. E assim a gente vai até o final. Quando eu terminei, para minha surpresa, eu pensei que tinha acabado, a gente fez aquela menção. Saiu por uma janela, então por outra, quem quiser que conte outra assim. Desculpa, por que você acabou? Ainda tem que falar dela. Quem foi que escreveu? E aí lá atrás está a historinha da Silvia, um pouquinho a biografia da Silvia, e do Zig também. E a Valéria logo no início falando ali na frente, e eu lembrei que tem um pedacinho do trecho do Zig que ele dizia assim, a Silvia era uma pessoa encantadora, a gente chegava e ela tinha assunto para tudo. E aí eu fiquei, e assim, eu não tinha me atentado para isso, até que ela me apontou que eu tinha que ler lá a historinha do Zig e a historinha da Silvia Ortoff. E ela disse, e a gente descobriu que a Silvia Ortoff já foi, ela disse, poxa, ela já virou estrelinha. Mas assim, é bem importante isso, porque a gente não tem essa captura de verdade de como a criança está atenta a todos esses detalhes, né? E eu vi assim, ela esmiuçando cada ponto. Não, lê aqui, você não leu essa parte. E ela traz essa configuração a gente vai ler e não lê de qualquer jeito, né? E a gente não faz só na educação infantil, a gente vai levando isso pra frente. E aí a gente chega nesse momento de pessoas, como você falou, esse aqui não é legal, esse aqui é legal. Então eu vou compartilhar só esses que são bacanas, né? E assim, eu vejo que ela pega um pouquinho de tudo e vai vasculhando ali. E hoje, antes de eu sair, ela disse, mamãe, tu não vistes o gato que miava? Porque sumiu e eu não sei onde tá. A gente leu e eu não lembro onde eu pus o livro, mas eu vou procurar. Olha, por que eu pedi para ela falar isso? Porque a gente consegue observar por meio da fala dela que a criança ela tá atenta a esses detalhes. E nós, enquanto professores e mediadores, precisamos proporcionar, né, esses pequenos detalhes que traz a obra literária. Como eu tinha falado no começo, vai para a sala de aula, o aluno pega, já vai direto, né? Como a Leila fez, não é para fazer mesmo. Não é para fazer. Vai direto. Aí o aluno se acostuma com esse tipo de leitura e vai fazendo durante a vida. Por isso que a leitura literária ela precisa ter um modo, né, para você ler, como a gente tinha falado ainda há pouco, a leitura literária do texto literário, né? Ele tem um direcionamento para você estar realizando essa leitura. E a sequência básica, ela é uma sequência exemplar para a leitura do texto literário. Começando pela motivação, que é a primeira etapa, que a gente falou ainda há pouco, a introdução, onde eu falo do autor e da obra, e a próxima etapa é a leitura, né? A leitura de fato, a leitura do texto literário. Nessa etapa, ela deve ser acompanhada pelo professor. Tá? A gente não pode fazer esse tipo de leitura, deixar o aluno ler. Mas ele pode fazer uma leitura silenciosa? Pode, não tem problema. Ele pode fazer uma leitura silenciosa, ele pode fazer uma leitura mais alta. Você vai definir o modo de leitura para a sua turma, né? Desde que você acompanhe essa leitura que está sendo realizada. Para o autor, ela convém ser feita em sala de aula com textos mais curtos e prioritariamente extra classe com textos mais extensos, não dizendo que não pode ser feita em sala de aula também essa questão dos textos mais extensos, já fizemos, tá? Por levar em consideração o tempo de leitura de cada aluno. Qual que é o tempo de leitura? Se eu coloco o aluno para fazer a leitura silenciosa de um texto mais extenso, um vai ler em um tempo, o outro vai ler em outro. Se eu coloco a leitura em voz alta, todo mundo compartilha, né? Todo mundo vai seguir o mesmo tempo de leitura. Mas se você fizer essa leitura extra classe, ou até mesmo em sala de aula, você deve estabelecer o que o Cosson fala de intervalos, que são os prazos de finalização para esse acompanhamento, né?
e verificação dessa leitura. Essa verificação, ela vem auxiliar os estudantes nas dificuldades que ele vai encontrando no processo da leitura. Esses intervalos, eles funcionam como meio de você fazer um diagnóstico da etapa da decifração, desse processo de leitura, de perceber as dificuldades que os alunos estão encontrando, de resolver problemas, por exemplo, ligados ao vocabulário, à estrutura composicional do texto, entre outras dificuldades ligadas à decifração. É momento também de um enriquecimento de leitura do texto principal, onde a gente pode dialogar com outros textos. E esses intervalos, eles podem e devem ser usados para cumprir o processo de letramento literário. Eu não estou dando exemplo porque eu vou chegar depois, tá? Com os exemplos para vocês. O que seria a interpretação? Que é a última etapa. Na interpretação, ele é o momento da construção do sentido do texto, né? É aquele momento lá que a gente tinha falado sobre a leitura literária do texto literário, que vai dialogar entre autor, leitor e comunidade. E o Cosson, ele divide a interpretação em duas partes, a interior e a exterior. A interpretação interior é o encontro do leitor com a obra. O momento interior é aquele que vai acompanhar a decifração, a apreensão global após terminar a leitura, decifração de palavras, de páginas, de capítulos, até chegar à apreensão global da obra. E essa interpretação ela é feita como que somos naquele momento da leitura. Ela vai ser um ato social. Já a interpretação exterior, ela é a concretização, a materialização da interpretação. É nesse momento que acontece a construção de sentidos. É o momento em que o letramento literário, na escola, ele vai se distinguir com clareza, sendo uma etapa que deve ser vista pelos alunos e pelos professores como um momento de resposta àquela obra, né? É um momento em que quando a leitura é concluída, a leitura física, o leitor ele vai sentir a necessidade de dizer algo a respeito do que ele leu, de expressar o que ele sentiu em relação às personagens, por exemplo, né? Em relação a quem todo mundo feito de papel, como afirma Cosson 2014. Os registros das interpretações, nesse momento, podem ser um desenho, uma música, uma resenha, uma performance, um diário, uma colagem, maquete, dentre outros. Tá? E aqui a gente fecha as 4 etapas. Aí aqui eu trouxe só algumas fotos, né, de interpretações que a gente realizou em sala de aula, as ilustrações, análise dos textos, produção. Tá? E aqui é a sequência básica estruturada, né, o que foi feito em cada etapa desse livro que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Tá? É uma sistematização da sequência básica utilizando o texto literário Canção da Esperança e outros poemas do Tenório Teles. Como motivação, nós trouxemos a apresentação da música Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Nessa apresentação, a gente mediou os estudantes para que eles observassem em relação à melodia, à letra da música, porque tem uma relação direta com o tema dos poemas que eles iriam fazer a leitura, a estrutura, né? A estrutura do texto música com o poema também. Então a gente conversou, teve algumas reflexões em cima dessa letra de música. A apresentação dessa música a gente trouxe como motivação. Para a introdução, já falei ainda há pouco para vocês, a gente trouxe o vídeo, né, gravado pelo autor, e fizemos a apresentação da obra como o Cosson propõe mesmo, uma forma física chamando a atenção lá para aqueles elementos paratextuais que vão introduzir a obra. Nesse momento da introdução, um aluno perguntou, por isso que eu falei da flauta, né? Ele perguntou se o livro ia falar de música, por causa dessa flauta aqui na frente, né? E aí ele também fez relação com a motivação, porque eu tinha trazido uma música, então eles achavam que era sobre música. E dentro da leitura nós fizemos em diferentes modos. Por que em diferentes modos? Porque a turma que eu peguei, que foi até uma turma de 9º ano, eles realizavam, porque a gente tem, né, na CEMED um tempo estipulado para um momento que a gente consegue fazer essa leitura do texto literário, que está dentro de um programa da Secretaria, né, o programa Viajando na Leitura, que é a Hora da Leitura. A gente, uma vez na semana, tem esse momento para estar trabalhando com os alunos na Secretaria, um momento para realizar a leitura. E eles realizavam, eu conversei com eles, eles realizavam, só que era daquela forma que eu falei há pouco.
cada um vai para a biblioteca, pega um livro e fica lá lendo de qualquer jeito, né? Pode ser, é importante a leitura? É importante, né? É a leitura que forma o leitor, né? Fala de informação do leitor. Mas eles não faziam essa leitura com o aproveitamento que poderia ter, né? Sim, levando em consideração a construção dos sentidos, a competência leitora de fato, né? E aí, qual foi a ideia nessa parte da leitura? A gente trouxe, primeiro, a leitura em voz alta. Por que eu priorizei a leitura em voz alta na maioria das vezes? Porque na sala que a gente aplicou, a gente tinha uma estudante que ela tinha deficiência visual, ela não enxergava. E eu não tinha os livros em braille, né? Então a gente fazia essa leitura em voz alta, ela também participava, né? E ela prestava atenção, sabe? Muito bom. E fizemos a leitura que a gente denominou Poeta por um Dia, tá, gente? Não tem nenhuma teoria lá que fale desse modo, mas a gente que fez. Por que a gente fez esse modo de leitura? Porque a gente tinha um estudante lá que ele era considerado um estudante inquieto, mas quando era para realizar as leituras, ele era o primeiro a aparecer. E ele incorporava os personagens, né? Então todo mundo já dizia assim, é tu, é ele, tal, ele que vai, professor. Então era o Poeta por um Dia. Ia lá na frente, lia, né, sem mandar ninguém, eles se ofereciam. Então cada momento, como o livro aqui são poemas, a gente fazia um poema de cada vez. Então cada leitura a gente pensava, né, de uma maneira diferente, até mesmo para motivar, né? Como será que vai ser a leitura na semana que vem? Né? Como a professora vai fazer? Né? Eu acho interessante realizar essa leitura de diferentes modos. E aí eu chamo a atenção também, esse livro, para quem quiser, o Círculos de Leitura e Letramento Literário, ele traz alguns modos de leitura que você pode estar realizando. Leitura em voz alta, leitura compartilhada. Ele também vem falar aqui sobre a leitura silenciosa, como você trabalhar essa leitura em sala de aula, né? Aí recomendo também a leitura. Eu acho que deve ter aqui, né, Vitor, também? Esse aqui. Eu vi na tua foto, então deve ter. Se não tiver, já compraram. E na interpretação, aqui tá misturado, tá? A interior com a exterior. Nós fizemos as ilustrações dos poemas lidos. Ele fala que é importante a gente levar em consideração a realidade da turma, né, os gostos. Então, na nossa turma, a gente tinha muitos estudantes que gostavam de desenhar. Então, a primeira proposta foi a ilustração. Desenhos lindos, sabe? Eu guardo uma pasta com todos esses desenhos. Eu fiz um artigo, então eu utilizei, né? Mas eu guardo lá e de vez em quando eu olho, impressionado. E também fizemos análise, né, de alguns poemas, fazendo comparações com o que a gente utilizou na motivação, a gente trouxe lá para a interpretação também. E fizemos a produção de poemas, com interpretação exterior. É interessante ressaltar aqui que quando a gente foi fazer a produção de poema, a gente trouxe dentro dos intervalos também um momento de apresentar a estrutura do texto do poema, porque a ideia era produzir. Né? A gente fez também um café literário, café literário com um autor, conseguimos levar o Tenório para a escola, ele falou sobre os poemas dele, ele falou sobre a importância da escrita, né? E dentro desses intervalos, teve um momento que um estudante conversou com ele sobre os poemas, eu acho que era o Busca, se não me engano, era o Professor da Esperança. E o estudante falou que tinha percebido uma coisa e ele foi explicar, né? Perguntaram dele sobre, eu acho que era motivação para ele escrever aquele poema. E ele falou. Aí o estudante disse assim, mas não foi isso que eu entendi, eu pensei que tinha sido isso. Aí o que a gente observou? A gente trouxe aquilo que o aluno tem que entender, né? Que a poesia, cada um interpreta de uma forma. Eu não vou ler aquele poema e não vai estar errado a minha interpretação porque o autor quis dizer aquilo. Né? E a gente trouxe isso também para dialogar com eles. E nas produções, a gente observou, primeiro a gente utilizou a temática livre, né? Eles produziam sobre o que eles quisessem. Ah, mas eu não sei escrever poema. Escreve o que você conseguir. Né? Vamos levar em consideração que o poema ele é escrito em versos, então vamos tentar fazer um texto em versos. Precisa ter rima? Não obrigatoriamente. Né? Vamos tentar pôr no papel. E aí, gente, quando eu comecei a ler os poemas produzidos, que também guardo, eu vi muitas coisas falando sobre morte, sobre tristeza, sobre a falta dos pais, entendeu?
Então a gente percebe assim, né, que os estudantes, eles... que foi? Eles colocam o que eles sentem no texto, eles não falam, mas por meio dessa produção, eles conseguiram expressar o que eles sentiam. E aí eu volto, porque eu não falei por que eu tinha escolhido esse livro. Porque eu tinha trabalhado esse livro já num projeto durante a pandemia, no projeto de leitura digital. E esse livro tem alguns poemas, né, que ele fala sobre relação à esperança, sobre busca, sobre você não desistir. E a gente sabe que, principalmente a idade dos estudantes que estão nos anos finais, né, que é 12, 13 anos na escola pública, eles não têm motivação nem para viver, né? A gente consegue observar nos poemas que eles escreveram e quando a gente lia também, nas nossas rodas de conversa. Então, durante essa aplicação, a gente teve que fazer várias intervenções, né? Essa parte dos poemas que eles falaram muitas coisas tristes, a gente parou, a gente fez uma roda de conversa para conversar sobre. E muitos conseguiram falar, né? A gente não obrigou ninguém, né? Mas eu achei de suma importância. E por isso que eu digo que é necessário a gente sistematizar esse processo, porque como a gente falou ainda há pouco, a leitura ela tem esse caráter humanizador, a gente consegue entender assim, entender o outro, né? Entender o mundo ao nosso redor. Então, eu queria falar um pouco mais sobre ela, mas eu acho que a gente não vai ter tempo, porque eu não coloquei os slides explicando cada um, porque eu tenho o texto que eu mostro o que eu fiz de motivação e eu analiso como foi essa motivação, né? Eu tenho tabulação, tudo isso daqui, mas como eu falei, a gente pode deixar para outro momento, né, Vitor? Sim. E a avaliação, né? A gente sabe que a escolarização ela sempre vai pedir a realização de avaliação, porque é um critério, né, dentro do ensino. Só que na sequência básica a avaliação não é uma etapa, tá? Cossoni chama atenção para que no letramento literário o mais importante não seja o avaliar, né, por nota, forma positiva, o estudante não. O mais importante é a leitura literária, né, de modo que a avaliação por nós é empreendida e realizada de forma contínua. A avaliação ela vai acontecer desde o momento que eu inicio, né, a sequência até o final, abrangendo todas as atividades que vão ser realizadas ao longo dessa prática. E aí ele traz para a gente 3 pontos de avaliação dentro da sequência, que a gente pode utilizar como avaliação dessa leitura literária. O primeiro, que está nos intervalos, quando eu trago aqueles momentos de enriquecimento de leitura, de sanar dificuldades dos estudantes, e também no momento da discussão e no registro da minha interpretação. Eu posso avaliar um aluno, por exemplo, quando eu peço para eles fazerem uma paródia de um texto que eles leram. Eu posso avaliar o aluno quando eu peço para eles produzirem um poema, né? Então eu avalio a avaliação contínua e posso pegar esses pontos dentro da minha sequência para também estar avaliando. Mas ela não é uma etapa, de fato, da sequência básica.